Pronto. Gravou? Gravou. Ótimo. Perfeito. Perfeito? Perfeito. Gravou tudo. Então ótimo. Muito bem-vindos, amantes da psicologia, apaixonados por conhecimentos, cheiradores de pó de biblioteca. Você está ouvindo o Psicocast, o podcast mais louco da internet. Esse é um programa pra você, meu amigo, que quer cortar o cordão umbilical que te liga à sua mamãezinha. Esse é um programa pra você que se diz um neurótico, mas na verdade vê um monte de fantasmas. Aqui é Rafael Cerqueira de Santo André, São Paulo, e mate o pai. Puta que pariu, mate o pai, você tá precisando de um fonoaudiólogo. Por quê? Porque o começo aí parecia que tava cantando, cara. Ah, tá bom, legal. É pra não gaguejar. Boa noite, caros amigos psicolocos. Aqui quem vos fala é Marcelo, da Zona Sul de São Paulo, especificamente do bairro do Campo Limpo. E a histeria consiste no inconsciente das pessoas. Sejam bem-vindos. Aleluia, amém. Aqui é o William, São Paulo, Brasil. Tô falando de Mauá, feliz da vida aí com os meus amigos. Boa noite. A mãe do inconsciente austríaca. Boa, muito boa. Muito bem, meus amigos, vamos falar sobre o ícone hoje, sobre aquele cara mais famoso com seu charutinho nas suas mãos. Vamos falar sobre Freud. Cara do divã. Fala a verdade do cara. Ele era marrento pra cacete, era chato, não gostavam dele, ele não gostava dos outros também. É isso, mas O cara do divã, gente. Vamos falar do cara do divã. ele ficou muito famoso por causa disso. Não, mas ele era turrão, chato, era pouca ideia. Se você chegasse e quisesse degladiar, ele já começava a xingar a mãe, xingar o pai, falar que você quer comer a sua mãe e tal. Aí... Mas antes, calma, a gente já vai poder falar sobre incesto. Mas antes disso... Quem come quem, né? Isso, sobre quem tava comendo quem no século XIX. Muito bem, amigos psicolocos, antes de começar o cast, se liga nisso aqui. Se você deseja entrar em contato com a equipe do Psicocast, é só mandar um e-mail para psicocastblog@gmail.com, entrar no facebook.com/psicocast e curtir nossa página, ou twitter.com/psicocast e siga essa loucura. E galera, já ouviram falar do livro Silêncio dos Inocentes? É um best-seller que inspirou o filme estrelado por Anthony Hopkins e conta a história da agente do FBI que procura Hannibal Lecter, um famoso serial killer que está preso, e vai ajudá-la na captura e localização de Buffalo Bill, um outro serial killer que anda matando algumas mulheres nos Estados Unidos. O livro vai demonstrar pontos muito legais sobre a ciência do comportamento utilizada pela polícia norte-americana para tentar resolver alguns casos, e vai te levar de forma surpreendente aos obscuros caminhos do inconsciente de um serial killer. E nosso amigo psicoloco, nosso querido ouvinte, vai concorrer a um livro. Isso mesmo, seus lindos. Para concorrer ao livro O Silêncio dos Inocentes de Thomas Harris, o que você tem que fazer? Você tem que mandar um tweet pra gente, ou comentar o post no Facebook deste cast, ou mandar um e-mail para nós com os dizeres #FreudExplica. Mas para você concorrer, tem que curtir nossa página antes no Facebook. A promoção vai até 28 de março e o sorteio ocorre dia 1º de abril. E agora chega de falar e vamos ao cast sobre esse coisa linda de Deus, Sigmund Freud. Quando o Dr. Sigmund Freud começou a perguntar a seus pacientes sobre seus sonhos, seus colegas em Viena acharam que era louco. Freud, porém, seguiu esses sonhos até suas raízes no inconsciente, e ao fazê-lo ele praticamente inventou a psiquiatria moderna. Freud, ele mesmo, possuía várias neuroses, e muitas de suas percepções mais perturbadoras e revolucionárias começaram pela autoanálise. Em um instante, a vida extraordinária e a psique de Sigmund Freud. Vamos lá, amigos psicolocos. Sigmund Shlomo Freud, nascido a 6 de maio de 1856. Ontem. Mais conhecido como... Nossa, ontem. Mais por que conhecido ontem? como Sigmund Freud. Foi um... Tá bom. Nós estamos em fevereiro, não foi maio, né? Tudo bem, William. É isso aí mesmo. Tá bom, não foi ontem, foi anteontem. Foi antes de... É, isso aí mesmo.
Formou-se em medicina, especializou em neurologia e é o criador ou o pai da psicanálise. Freud nasceu em uma família judaica, em Freiberg, em Marin, na época pertencente ao Império Austríaco. Atualmente, a localidade é denominada Freiburg, na República Tcheca. Freud inicia seus estudos pela utilização da técnica da hipnose como forma de acesso aos conteúdos mentais no tratamento de pacientes com histerias. E ao observar a melhoria de pacientes de Charcot, elaborou a hipótese de que a causa da doença era psicológica, não orgânica. Essa hipótese serviu de base para seus outros conceitos, como o do inconsciente. Freud também é conhecido por suas teorias dos mecanismos de defesa, repressão psicológica, e por criar a utilização clínica da psicanálise como tratamento da psicopatologia, através do diálogo entre o paciente e o psicanalista. Freud acreditava que o desejo sexual era a energia motivacional primária da vida humana, conhecida como libido, assim como suas técnicas terapêuticas. Meus 20 anos de boy, that's over, baby. Freud explica. Sua obra fez surgir uma nova compreensão do ser humano, um animal dotado de razão imperfeita, influenciado por seus desejos e sentimentos, que cria na mente desses um tormento pela contradição entre esses impulsos e a vida em sociedade. Nossa, você tinha uma visão. Você falou complicado igual o Freud agora, hein? Agora você fez jus ao tema do podcast. Repita. Então vamos lá, vou repetir facilitando. Sua obra fez surgir uma nova compreensão do ser humano, um animal dotado de razão imperfeita, influenciado por seus desejos e sentimentos. O que Freud quis dizer? Que o ser humano, apesar de ter uma razão, essa razão é imperfeita e ela é influenciada por desejos e sentimentos que cria na mente desse ser humano um tormento. O nosso ego, que nós veremos mais à frente, vai chegar um momento que ele vai dar meio que uma travadinha. Porque tem certas coisas que são aceitáveis que ele deseja, mas aí dá aquele rolo consciente e inconsciente e o negócio pega. E aí é onde que a gente entra no processo da histeria, que foi uma das grandes descobertas de Freud, se não a maior, né? Ficou mais claro agora? Eu acredito que foi a grande sacada, tudo surgiu dessa questão de repressão, resistência e a questão do sintoma, né? Do retorno, do recalcado. Acho que essa é a máxima. No meu ponto de vista, a maior sacada do Freud foi estudar e conseguir explanar ele de forma científica o inconsciente. Foi a maior sacada, porque ele não descobriu, né, o inconsciente, mas ele criou modos e estruturas para estudar, para explicar e revelar o inconsciente. Essa é a maior sacada. Assim, né? Eu não sei, assim, né, as formações, né, de psicologia, a maioria delas vai acabar tendo, assim, no começo a gente vai falar um pouco sobre Freud, né, porque ele é um dos grandes ícones, se não um dos maiores nomes, né, mais famosos, e a maioria das universidades não entram num consenso por onde começar estudando a teoria de Freud. Algumas começam pelo livro O Mal-Estar na Civilização, então o Freud analisando uma obra mais adiantada dele, analisando como é que isso funciona, questão do inconsciente, do ser humano vivendo em sociedade, para aí poder aplicar as teorias dele. Tem universidades, por exemplo, como foi a minha formação, começou com 5 lições de psicanálise, então a gente passou pelo que ele trabalhou com Breuer, depois a gente falou de Elizabeth, até a gente entrar naquele ponto de repressão e resistência. Tem universidade que começa já falando da primeira tópica, então eles vão começar explicando Freud pela interpretação dos sonhos, mas acho que entre todas essas, todas vão fazer uma coisa, que é falar sobre quem foi ele, falar da onde ele surgiu e o contexto histórico, porque ele foi extremamente importante para a teoria dele. Sem o contexto histórico, digamos assim, não teria matéria-prima, né? Não teria terra fértil para a sua teoria. Ótimo, isso daí é o... Perfeito. Só pros nossos amiguinhos aí, os psicolocos, é o seguinte, você falou de primeira tópica, só para os que são mais metódicos agora. Ele divide duas, né? A primeira tópica ele fala do inconsciente, pré-consciente e consciente, e a segunda tópica é id, ego e superego.
Para dar uma concluída e depois a gente vai agregando, né? Fatos como a descrição de pacientes curados através do diálogo por Joseph Breuer e a morte do colega de Freud, Ernest von Flesch-Marxson, por overdose, levou ao abandono das técnicas de hipnose e drogas para utilizar uma nova metodologia. Nossa, a mas cura por pela quê? conversa. Por que a morte do amigo influenciou em ele parar de usar a hipnose? Porque não só a hipnose, como as drogas. Porque Freud usava no tratamento dos seus pacientes cocaína. Sim, grande tirador. Até naquela época a cocaína não era proibida, né? E ela ainda servia como um estimulante para a pessoa às vezes alcançar mais facilmente o inconsciente, que era o desejo de Freud, né? Que os seus pacientes alcançassem o inconsciente para verificar ali onde estava o problema e poder realmente ajudar esses pacientes a se livrar. Observou-se que ela viciava mais do que fazia bem, a dependência, justamente. E em relação a Breuer, a hipnose, o que acontecia? A pessoa passava bem por um tempo, não apresentava mais aquele sintoma, mas de repente começavam a aparecer outros sintomas, também havia um efeito colateral, então acabava não resolvendo, né? Se disfarçava o problema por um tempo. Por isso aí ele sai desse tipo de tratamento com hipnose e com drogas e passa para realmente a conversa em favor da interpretação dos sonhos e a livre associação, que também, acredito eu, ser uma outra sacada fantástica de Freud. A cura pela conversa. Nossa, acho que a gente tá jogando as coisas de Freud aqui e a gente não tá usando uma ordem cronológica, né, dos tão sábias, acho que dos fatos. Vamos tentar colocar isso numa linha de tempo, então. Meus 20 anos de boy, that's over, baby. Freud explica. Tá, vamos lá. Para eu começar a falar de Freud, como Freud me remonta às drogas, à hipnose, ao uso, a câncer no rosto, barba e etc. Penso eu que um modelo muito bom de se começar a falar do contexto histórico é falar um pouco também da vida dele. Então o Freud, ele era de descendência judia, ele era judeu. Quando criança, eles se mudaram para Viena, que foi onde ele passou a maior parte da vida dele, foi em Viena. A gente percebe, antes de começar a falar da história da região, falando um pouco mais sobre Freud, sobre a ciência que ele se propôs a criar e o método de estudo, uma coisa interessante nos arquivos, nos trabalhos e nos livros que vocês podem ler é que existia uma relação ambígua entre Freud e aquela região que era dominada ali até então era o Império, né? Império Austro-Húngaro. Isso, austro-húngaro, eu esqueci o nome do monarca, mas falando de Freud, dialogando com aquela sociedade, tinha uma coisa muito ambígua, de que eles não aceitam as ideias que ele propunha, isso num princípio, e ele mesmo também, ele não gostava muito daquela Viena, embora ele fosse fiel a ela. E isso daí vai de um aspecto muito interessante, que aí a gente já começa a entender como que isso surge, que é o seguinte, no Império Austríaco, a gente via no século XIX para o século XX um combate entre os povos que ali estavam. Então aquela região ela era multinacional, como era um império. Hoje em dia, se você olha para o mapa, ele é mais dividido. Só que quando você entende aquela época, você vê que tem austríacos, tem aquela parte que já puxa mais para os germânicos, tem a questão da linguagem, que eles tinham meio que uma briga entre eles, de qual seria a língua que eles se comunicariam, se ia mudar do latim pro germânico, etc. e tal. Então a gente vê aí, a gente encontra um povo que começa a se degladiar entre eles até pelo momento econômico, feudalismo e etc e tal. Ali, como é que fugiu a palavra que eu queria usar, a gente percebe que tem uma marca muito forte da Igreja Católica e raízes de aristocracia. Então, o que faz ter uma explosão antes da Primeira Guerra Mundial, nas brigas entre eles ali dentro, naquele império, na Áustria, não só em Viena, na Áustria, né? É o que? São os conceitos ideológicos dos liberais contra os mais conservadores. Isso daí é o que marca um momento. Porque o que acontece? Os conservadores, eles têm uma ideia mais clássica, uma ideia mais antiquada quanto a um momento, quanto a um período, e que se volta para essas ideias
aristocráticas. E os liberais, eles já propunham um outro ponto de vista, que já envolve as camadas, a industrialização, o liberalismo em si. Os liberais, eles eram encabeçados pelos burgueses da época. Sim. A própria proposta liberal, ela envolve isso daí. É menos influência do Estado para os negócios. Resumidamente, né, de uma forma crua que eu concebi para falar sobre o liberalismo, pelo menos agora é isso daí. É menos influência do Estado, menos interferência do Estado, para que eu consiga ter um fluxo mais livre e melhor entre os negócios. E a gente também, alguns pensadores lá, vivendo aquele momento, que vem com uma proposta socialista. Por quê? Por causa dessa coisa retórica e redundante que o mundo sempre vive, que é a merda de quem tá embaixo com quem tá em cima. A merda não, né? A questão de quem tá embaixo com quem tá em cima. Quem tá embaixo quer subir, quem tá em cima quer pisar em quem tá embaixo e não quer deixar ninguém subir, e por aí vai. Se a gente for pensar em Marx, ele vai explicar que a estruturação e as relações são sempre essas. Então também tem os socialistas, tem alguns personagens que eles denotam nesse momento, que é Adler, Lueger, Snowder e Heisler. Você se esforçou, parabéns. Eu acho que foi incrível a sua pronúncia. Por enquanto eu fiquei feliz. Agora essa foi da hora. Corta isso, tá? Corta eu falando que eu fiquei feliz. Não vou cortar. Eu não vou cortar também você falando que você pediu pra cortar. Tá bom. Dane-se. Aí o que acontece? Bom, esses nomes que eu citei, eles vêm com frentes ideológicas nesses combates aí que existiam dentro daquele império, daquele povo, que são as questões do socialismo, um pré-comunismo, contra uma ideia conservadora, aristocrática, e essa questão do liberalismo que começou a despontar com força, só que ele teve uma queda muito forte. Isso daí envolve uma questão cultural deles. Vou fazer um parênteses aqui, para depois continuar o assunto. Essa questão cultural, ela se reserva muito a coisas antigas, a coisas clássicas. Eles impulsionavam ainda e reviviam essa cultura. Tanto que quando você começa a estudar o próprio Freud, ele tem esses traços de remontar coisas do passado, de cultivar, é uma coisa mais clássica. Voltando às frentes ideológicas que geravam esse conflito, a gente vai chegar, não é o ápice, que eu penso que é o ápice do impulso para a teoria dele, mas é uma questão que bate muito forte, que acredito eu também que é o que dá esse conflito do próprio Freud com a Viena, que essas frentes ideológicas, eles eram antissemitas. Então eles explicavam também, uns de uma maneira oficial, eles disseminavam esse antissemitismo. Ou seja, eles queriam explicar essa falta de estrutura e essa quebra econômica por alguns laços e por alguns argumentos de que os judeus, isso daí se arrasta, né? Isso daí é uma ideia que se arrasta até para a Segunda Guerra Mundial, tanto que Hitler fez campo de concentração e ele vinha com essa ideia antissemita. Então a gente tem um foco bastante forte em cima disso, naquele império, naquele momento da Áustria. Freud viveu isso daí lá, tanto que quando a gente vai um pouco mais para frente, a gente percebe que Freud ele teve um carisma ali por Jung, e os argumentos também remontam a essa ideia de que ele via ali um pupilo, um discípulo que ia conseguir explodir com a psicanálise pelo mundo pelo fato dele ser suíço e não judeu, que era o caso do Freud. Então tem esse momento histórico, essa frente ideológica para querer rechaçar e subjugar o povo judeu, mas o que eu percebo e o que eu conheço, o que eu vi que deu uma questão muito forte para o surgimento da psicanálise, dessas frentes de pensamento, do inconsciente, de individualizar o homem, vem com uma raiz burguesa também. Ou seja, nessa Áustria, nesse império, eles tinham ainda uma concepção um pouco mais, não seria reservada, é sinônimo de reservado. Me ajuda aí, que palavra que é sinônimo de reservado? É um povo mais, não retraído, né? Não tem nada a ver com retraído, é quando alguma coisa ela fica implícita. Mas o homem, ele era mais... Extroversão e introversão. Conservador, a palavra é essa.
Conservador, então acho que é boa mesmo. Eles viviam esse momento, então eles tinham essa visão mais conservadora da razão. Isso daí tem uma raiz filosófica muito forte também. Então eles batiam em cima desse conservadorismo. Só que quando a gente começa a perceber um homem burguês que começa a se importar com as questões próprias dele, dos negócios dele, a gente já começa a perceber uma psicologia individual, que é aí que é o que eu percebo como um momento histórico e cultural, que também impulsiona o Freud a se aprofundar nesses estudos, né? A gente fala que o Freud ele é o pai da psicanálise, mas assim, de uma forma mais ampla, ele não criou todos esses elementos. O cenário já estava pronto, né? É que nem eu falei, a terra estava fértil para ele plantar. Sim. Né? Os fãs de Freud vão me crucificar por causa disso, mas tudo bem. Não, mas isso daí não é. A gente não está pregando contra, a gente está falando o que chega para. Porque assim, às vezes de uma maneira muito leiga, o cara vem e fala, não, o Freud ele fez a psicanálise, tudo bem. Se você falar que ele criou a ciência, aquela ciência psicanalística, mas ele não criou o inconsciente, por exemplo. Nem. E esse termo também, ele não foi o primeiro a utilizar. Meus 20 anos de boy, that's over, baby. Freud explica. Esses pensadores aí que eu gosto muito, na verdade eles são ótimos observadores. Filósofos, esses caras, eles são ótimos observadores. Você observa a sociedade e consegue dar uma explicação ótima. Acontecendo na sociedade. Eu acho que não é à toa. É um ponto de vista real até. Ele é real. Se a gente pegar o cast sobre introdução à psicologia, análise do comportamento que a gente fez, e colocar um paralelo com esse, você vê o contexto histórico extremamente diferente. Eu penso assim, não é à toa que lá nos Estados Unidos, eles estavam falando outro tipo de psicologia, e as ideias deles, uma era alimentada pela outra, da mesma forma que a gente vê essas psicologias mais mentalistas, né, presas assim Gestalt, né? Você vê a Gestalt, foi europeia, foi da época, tem a psicanálise, depois outros que foram desenvolvendo essa ideia, Lacan, ele era francês. Então eu penso assim, o lugar, ele influencia muito a sua observação. Eles foram grandes observadores, mas Eles só conseguiram isso porque eram pessoas que estavam à frente do seu tempo. Eles viveram no tempo, mas com uma mente muito à frente do seu tempo. Uma mente que deu a capacidade e autonomia para eles observarem e redigirem essa observação. O poder de síntese Eu foi acho ótimo que também. Tanto Freud como os demais, o poder de síntese, né? Tanto Freud como os demais, eles tiveram isso. Os grandes nomes da história aí de pensadores, é isso mesmo que o William falou. Eles tinham um campo fértil de ação ali. Só que eles estavam à frente, porque os outros milhares não conseguiram observar o que eles observaram. Os caras foram foda. Quando a gente pega o Freud, a literatura que ele leu, a influência do romantismo, tudo isso daí modelou, contribui e pensou que é o âmago até para tudo isso daí. Então, concluindo, até que você falou que a gente provocou aí os fãs de Freud, eu gosto muito dele. Eu não sei o que é fã no ponto de vista geral, então eu digo que eu gosto muito dele. Para mim tem uma coesão extrema. O próprio Nietzsche, ele fala do inconsciente antes de Freud. Eu lembro de ler alguns textos, ele vinha até com a expressão inconsciente, mas para conceber as ideias dele. Agora eu não consigo retomar esse argumento. O Freud interiorizava a cultura estética, né? Aquela cultura estética para o Freud não. O momento, aquele povo de Viena, da Áustria, aquele povo austríaco, eles tinham uma cultura que interiorizava a estética, né? Que para cultivar o eu. Freud, ele teve como eu tinha dito antes, essa terra fértil, né? Com pessoas fazendo coisas que elas não estavam acostumadas a fazer, pensando coisas que elas não estavam acostumadas a ter que pensar, né? Você ter que seguir uma regra, digamos assim, moral, né? Na sua cabeça. E é nesse mundo maluco aí que a gente começa a observar, nessa sociedade burguesa, a questão dos neuróticos e de uma coisa da histeria, que é a doença, falava que é a doença do útero, né, que era uma doença só mulheres tinham. O Freud, ele se interessando por essa questão de neurose, de sintoma,
de algo que pode ser apenas mental, ele já era, acho que incrível aí. Só de querer pesquisar sobre isso, ele vai fazer um estágio no hospital do Charcot. E nesse hospital ele vai aprender, ele vai ver a questão do sintoma acontecendo de forma incrível. Então ele vai observar pessoas doentes, né? Aparentemente doentes, então pessoas que não andavam, pessoas que não enxergavam, tinham alguns espasmos, não sentiam alguns membros. E elas estavam praticamente possuídas pelo demônio, né? Isso, falava-se muito disso. Então, ou essa pessoa tá possuída pelo demônio, ou é frescura. É verdade, ou essa pessoa tá possuída ou é frescura. E você sabe qual que era os métodos convencionais de cuidar dessas pessoas? Soco, chute e exorcismo. Faltou sangria. Meu Deus, teve um grito de dor agora. Caramba, Psicologos, você fica falando do demônio, né? Viram? Ó, meu, se benze aí, galerinha. Da onde saiu isso? Da onde foi isso? Sabe, pareceu aquele som, sabe, que tinha no Chaves e no Chapolin, quando tinha algum bicho ia fazer aquele som assim. Lembra que era tipo Vocês lembram, gente? Eu não assistia muito Chaves. Eu me senti constrangido agora. O que você tá falando, cara? Tá bom. Não, volta aí. Vamos lá. Não, volta, é sério, volta. O que você falou aí? Tinha no Chaves e no Chapolin, quando aparecia tipo um negócio de um monstro, que o Chapolin tava com medo, aí aparecia um som, tipo como se fosse um lobo uivando, só que era... Sim, aqui... eu lembro disso aí, eu lembro. Assim... Aquele episódio do Chapolin, do índio, da pele vermelha, era embaçado, eu tinha medo daquilo lá. Nossa, o meu preferido era Pepe, já tirei a vela. Putz, eu lembro disso aí. Ainda bem que a gente tá falando bastante de psicologia sobre Freud e psicanálise, né? Mas bem, amigos, Tá no nosso inconsciente, ué. Se veio pra se fora... Se veio é importante. Nossa, você falou tudo. Não, é sério. O nosso inconsciente sendo mais forte que o nosso consciente. Isso aí ele age, tem uma pauta pra seguir. Aí o nosso ego reage, a gente coloca pra fora, fica falando assim um monte de coisa de louco aí. A gente tem uma pauta pra seguir. Você vai ficar me dando bronca agora aqui. Na frente de todo mundo. Na frente de todo mundo. Os caras que vêm dessa cultura burguesa aí já vem querendo esmirilhar os funcionários, querendo ferrar todo mundo. Eu não sou chefe seu, por que humilhar os funcionários? Ai, caramba. Céu, velho, não precisa ficar... Meu Deus do céu, velho. Tá bom, Freud, ele estava no hospital, começou a aprender com Charcot essa questão, tanto que o Charcot ele trabalhava muito com hipnose, e ele demonstrava para Freud, olha, se você hipnotiza a pessoa e você dá um comando de voz para ela, tipo, para de fazer tal coisa, ela vai parar, até parar de sentir esses sintomas que ela sentia. Então Freud, ele aprendeu o quê? 1, não é frescura. 2, não era só mulheres. 3, você com a sugestão, você podia fazer muita coisa. Aí ele pega essa carga legal, né, volta pra Viena e ninguém aceita a ideia dele. Todo mundo fala, meu, esse cara, ele tá muito doidão. Vai ter um dessas pessoas. Esse cara é louco, meu. Que negócio é esse de repressão? Que o negócio tá na cabeça da pessoa. O negócio é sangrar a pessoa e pronto, acabou e já era, dá choque. Aí ele vai acabar tendo contato com um Breuer, que era eu não sei que raio que Breuer era, provavelmente mais um médico. E Breuer falou, não, eu tô entendendo o que você tá falando. Ele era médico? Breuer não era o que tava tratando a Ana, ou eu tô confundindo? Isso, é esse mesmo. Mas ele então era ele era médico. Não, o Breuer, ele que usava a hipnose. Não, mas o Charcot também usava. Isso. Aí eu lembro a gente tá falando dos dois. Então, eu lembro que o Breuer, que eu pra confundir nome, ele tava tratando a Ana O. Meus 20 anos de boy, that's over, baby. Freud explica. Ó, eu acho que o ouvinte ele vai se localizar bem. Se ele assistiu o filme Freud Além da Alma, o Charcot é aquele que fez o experimento de hipnotizar as pessoas e trocar os sintomas delas, né? E o Breuer é o que atendia... Isso. O Breuer é o que atendia a Ana O.
Então Breuer vai fazer... Até que teve uma relação ali entre os dois, ele teve que parar, não é? Sim, aí ele teve que chamar Freud, que Freud depois ia perceber que isso era muita coisa da transferência, né? Bem, Freud, ele é convidado então a trabalhar com Breuer, com um caso, né, que na hora ele acho que não podia falar o nome, eu não lembro se ele falou o nome depois na literatura ficou diferente, que é o famoso caso da Ana O. Nesse caso, como Breuer teve uma relação afetiva com ela, ele preferiu que outra pessoa atendesse, então ele chamou o Freud. E ele começou a demonstrar, digamos assim, até que ponto que ele estava vendo o tratamento dos histéricos. Então a Ana O, ela não andava, ela não enxergava, mas todos eram sintomas psicopatológicos. Ela não tinha um problema físico, digamos assim, uma anomalia nos olhos, na retina ou nas pernas, enfim. Então o Breuer vai falar, eu também estou trabalhando com hipnose e quando eu sugiro as coisas, pela hipnose ela consegue se lembrar de coisas que ela não se lembra racionalmente. Então vai ter até um caso que ela não está conseguindo mais beber água, então ela só está consumindo líquidos por frutas, né, por alimentos. O Breuer, ele vai hipnotizar, ele vai falar, você consegue se lembrar de desde quando você não conseguia beber água? Ela vai falar, na hipnose. Foi quando eu vi a minha cachorra, a minha empregada dando água para minha cachorra no meu copo, então eu fiquei assim meio chateada, meio com nojo. Ela volta à consciência, né? Ela sai do transe hipnótico e ela consegue beber água de novo. O Freud vai achar aquilo incrível, foi um pouco do que ele trabalhou com Charcot, então ele vai trabalhando paralelamente vendo isso e trabalhando com Breuer. Vai chegar um ponto que Freud ele vai começar a duvidar desse método, porque ele não conseguia hipnotizar todo mundo, nem todo mundo era hipnotizável. E ele começa a ver que, tipo, tinha aquele pacientes, né, no caso da Ana O, que falava pra ele, nossa, eu preferia só que você deixasse eu falar. Eu falando, eu fico mais tranquilo, eu vou limpando a chaminé, né, da minha cabeça. Então, ele começou a ver um pouco mais de solução nisso. Ele falou, então, peraí, o que a gente tem até agora? Se a gente consegue revelar o conteúdo que foi reprimido pela pessoa, a gente pode chegar numa possível cura. Outra, tipo, não precisa de hipnose. E também porque acontecia muito assim, ele conseguia hipnotizar a pessoa, aí ele dava o comando, a pessoa saía do transe e muitas vezes ela esquecia ou não era tão eficaz. E ele foi tateando muito. É muito legal você ler o livro 5 lições de psicanálise. É um livro bem pequenininho que ele vai mostrando todos esses passos que o Freud ele foi seguindo. Então, às vezes ele colocava tipo a mão assim na frente da cabeça da pessoa para tentar hipnotizar. Ele fez muita coisa. Até que ele chegou ao ponto da Associação Livre de Ideias, que é o que os psicanalistas freudianos estão utilizando até hoje. E é uma coisa que inspira também vários outros terapeutas. Nesse primeiro momento, o Freud, ele tá começando digamos assim, tá brotando, né? O que seria o básico da teoria dele. Então ele vai começar a pensar aí sobre uma energia que manda as coisas pro inconsciente. Então ele já sabe que nós temos o inconsciente, que ele tá acabando que tá mandando na gente, a gente não controla, e que lá a gente tá guardando várias coisas. Nesses experimentos, nesses atendimentos, ele percebe que geralmente são conteúdos reprimidos, conteúdos que eles não podem habitar a nossa consciência, porque eles são muito dolorosos. Quem não tem isso aí? Então um exemplo bem... Acho que esdrúxulo, tá fazendo 30 graus em São Paulo no dia de hoje. Por que você não viu as pessoas peladas na rua? Porque mesmo assim elas estavam com roupa. Elas queriam tirar roupa, só que elas reprimiam essa ideia por causa de uma questão social, que todo mundo tem que estar vestido. Porém, algumas ideias eram extremamente incômodas de ter na consciência e de ser reprimidas. Então, uma das pacientes dele queria ficar com o cunhado, né? E lógico que não ficava porque a irmã era casada com o cunhado. Quando a irmã faleceu, veio essa ideia na cabeça. Opa, o bofe tá livre agora. Foi aí que ele começou a perceber que... Foi aí que começou os problemas da paciente. Foi quando ela começou a reprimir a ideia de desejar o cunhado após a morte da irmã. Então ele percebe que existe uma energia na nossa mente que bane essas ideias. A segunda grande sacada nesse início foi ele entender que existe uma força que mantém isso lá. Então a gente falou dessa força que bane as ideias da consciência, que é a repressão,
e existe uma força que segura ela lá, que é a questão da resistência. Então a resistência, para uma pessoa, digamos assim, saudável, não deixa que essa ideia a todo momento retorne para a pessoa. Porém, Freud também percebeu, eu acho que, nossa, isso é extremamente complicado, se você for pensar agora, Freud ele foi incrível. Eu vou parar de falar mal de Freud quando eu converso com meus amigos. Caramba, você teve uma concepção durante um cast, meu, sobre Freud? Mas... Você marcou a sua maneira de pensar durante um cast explicando. É foda. Você é o cara. Não, você, usando o termo que você sempre usa, você é incrível. É difícil crer numa coisa dessa. Mas bem, vamos lá. E Freud também percebeu que essas ideias que eram reprimidas e que tinha uma força de resistência segurando elas, é como se a repressão ela fosse a polícia, então prende o cara. A resistência é a jaula, é os guardas que estão lá e tá prendendo a pessoa. Só que essa jaula, essa cadeia, ela tem muitas janelas e esse conteúdo ele consegue berrar de lá, ele consegue falar muito alto e ele vai ter uma manifestação no corpo de alguma outra forma. No caso das histéricas, né, da histeria, Freud percebeu o que acontecia. Esse conteúdo que não podia se manifestar em forma de pensamento ou em uma forma de comportamento, né, forma de aceitação, ele vinha para o corpo das pessoas. Então aquele nojo que a menina sentia de beber água, a pessoa que não conseguia... Ou seja, virava um sintoma. Virava um sintoma. Se tornava um sintoma. Isso, mais pra frente a gente vai acabar falando sobre um caso incrível, que é o caso do caso Hans, né? A gente vai fazer uma série sobre os 5 grandes casos de Freud, né? E um deles vai ser o do menino Hans. O Hans, ele tinha um medo, então você percebe que esse conteúdo que, digamos assim, foi engaiolado, né? Ele não se manifestou numa histeria, num sintoma. Ele vai se manifestar num medo, numa fobia. Você vai perceber depois, quando a gente fala do caso do Homem dos Ratos, que esse conteúdo ele não se manifestava no corpo. Era um conteúdo que era uma ideia. Essa ideia era banida, essa ideia retornava com outra ideia, que eram as questões obsessivo-compulsiva do Homem dos Ratos. Então, é o toque, né? É o toque. Então a gente já começa a explicar o famoso toque. Se a gente... Agora, o melhor de todos, o mais hilário, o mais excêntrico, o mais lascado, é o juiz que acha que é uma mulher, que vai ser engravidada por Deus. A gente vai falar desse caso. A gente vai falar desse caso também. Aí vai ser psicose na veia mesmo. Aí vai ser o Norman Bates, pra quem conhece aí, manda um salve. Não percam os próximos episódios. Se nós formos pegarmos aí, não é só o Schreiber que é complexo, né? Até o próprio caso da exultação que vem, né? Junto com o caso do Schreiber. A gente fala lá que a gente... Me fugiu o termo que a professora usou. Lá em Psicanálise 3... Fala daquele negócio até do poder não, fala do poder da religião sobre o ser humano, que a pessoa consegue pensar no mal-estar, né? No mal-estar da civilização. No mal-estar da civilização, isso. Aquele fato de você se sentir bem, de você ver o mundo como algo bom, as pessoas, sabe? Tem um termo. Agora me fugiu. Depois eu vou dar uma pesquisada e na próxima eu trago isso daí pra gente. Então a gente vai perceber que muitas coisas, por mais que Freud ele criou vários termos, ele viu e reviu a teoria dele, muita coisa vai estar nesse básico de entender o que é repressão, o que é resistência e como que esse conteúdo reprimido ele vai se manifestar. Se você pensar bem, que nem Freud depois, ele vai acabar falando das 3 grandes estruturas, né, mentais, que é a neurose, psicose e perversão. Cada estrutura se baseia em como que a repressão e a resistência e a questão do sintoma vão atuar. Então, falando brevemente, o que é uma neurose? A neurose é uma estrutura psíquica que os conteúdos são reprimidos, então existe a força da repressão, eles são segurados no inconsciente, então existe a força da resistência, e eles... que é o recalque, esse é o termo. E existe a força, e existe esse retorno do conteúdo recalcado, que vai se manifestar de várias formas. Então essa é a estrutura do neurótico. Se a gente pegar a estrutura do psicótico, o conteúdo, ele não passa por recalque. Ele desvia disso, entendeu? Então, tipo assim, ele dá meio que um olé. Não existe a força de repressão, né? De resistência, na verdade. Os conteúdos eles não ficam lá. Então o indivíduo ele vai agir e ter ideias por conta própria, sem lidar com essas forças. É que quando a gente aprender a segunda tópica, isso vai ficar um pouco mais fácil. Basicamente é isso, falando de formas extremamente simples. O campo da psicanálise ele vai abranger muita coisa.
Então a gente vai falar, acho que tem tema assim para uns 3 anos de casts sobre psicanálise, mas o básico tá aqui. Entenda. Se você não entendeu isso aqui, meu amigo, manda e-mail. Manda um e-mail pra gente melhorar, né? Porque normalmente é o orador, é quem tá mandando a mensagem que tem que ter essa capacidade de cativar, persuadir, dissuadir, vender e conseguir ter eu ia besteira, deixa aqui. Manda e-mail pra gente, contribui, a gente vai te ouvir, a gente vai aprimorar as nossas aulas, que a gente tá aqui pra isso, pra evoluir e pra propagar essa psicologia pro mundão. Pra dar um término aqui pro Freud, que eu acho interessante, porque quem tá ouvindo pela primeira vez vai querer saber a história, meio de vida e morte do Freud, como é uma coisa bem superficial. Ele, em 1938 ele foi obrigado a abandonar a Áustria por causa da Segunda Guerra Mundial. O exército nazista começou a arrebentar e dominar tudo. Pelos relatos, tiveram irmãos do Freud que eles foram para campo de concentração e morreram lá. O Freud, devido ao nome dele, aos discípulos, ele conseguiu para Inglaterra. Ele saiu via Paris, se eu não me engano, e aí ele foi morar em Inglaterra e viveu os últimos anos, ou o último, né, ano de vida dele lá. Isso daí também tem uma essência e contribuição também para uma maneira de pensar. Ele até escreveu coisas lá que tem a ver com uma coisa muito louca, até ambígua, né? De como você ser uma pessoa de nome, você ser uma pessoa influenciável, uma pessoa que marca a história, e você se vê num pêndulo, na verdade você se vê numa corda bamba, você se vê numa região de risco, porque mesmo tendo toda essa influência, tendo esse nome, ter mudado a história, você poder sucumbir devido a uma guerra, uma invasão. Coisa comum, coisa que acontecia e acontece. Bem, a gente acabou terminando de uma forma muito trágica esse programa, falando da morte dele, né? Tipo, editor, coloca tipo no fundo. Não, sinceramente, falar de psicanálise não é trágico, mas é denso, cara. Psicanálise é denso. É muito denso. Freud ele escrevia e reescrevia e falava, eu disse isso lá atrás, mas pensando melhor, aprimorando. Mas tô mudando aqui isso. Veja bem. Ele falava muito veja bem pra si mesmo. Tem livros demais, né? Um personagem escrever tantos livros quanto ele, o cara escreveu muita coisa. Então é que você vê que tanto que a formação em psicanálise ela é longa, né? É praticamente o tempo de uma faculdade. É 3 anos, é quase uma graduação. Pena que não tem essa validade no diploma, né, como curso superior. Meus 20 anos de boy, that's over, baby. Freud explica. É isso, né, amigos? Eu penso que a gente tratou de tudo que deveria tratar numa introdução. Foi incrível, mágico, belo. Acho que falamos. Você gosta de falar incrível, né? E mágico, tá belo, mágico. Exacerbado, louco, psicótico. Foi. Tá bom, eu vou mudar de palavra então. Amigos, foi supimpa este podcast. Foi da hora. Foi Brasamora. Quem é o mais velho de nós? Manda um e-mail aí e me explica o que é Brasamora, que eu não sei. Ah, tem gente velha que estuda psicologia, viu? Pode ter certeza que um estudante aí vai mandar pra gente. Isso, educa os cara. Educa os cara. Pelo menos interage, né, na cultura com eles. Dá um tapa na cara desses bosta falando um monte de merda aí, né? É isso, meus amigos. Qualquer dúvida, lamentação, reclamações, entre em contato conosco pelo nosso site, ou via e-mail, ou via Facebook, ou via sinal de fumaça que o William lá em Mauá ele consegue ver. É isso, beijo no coração. Caramba, você tá zoando tchau. de Mauense, é isso mesmo? Um livro ótimo aqui que eu vou indicar de novo aí, O Exorcista, do Robert. Ele, embora o filme seja um filme de terror, e o livro ele tem um conteúdo científico muito bom. E você percebe elementos de psicanálise ali puros, porque o cara que é o cientista, o médico, ele quer explicar que a mina não está possessa, que na verdade ela foi sugestionada, por isso que ela começa a ter um comportamento histérico. É histeria aquilo. Que é quando a gente começa a falar de histeria aí, da pessoa que bate o braço, que são os sintomas aí nesse recalque.